Eu nunca imaginei que eu teria que fazer um vídeo desse tipo, mas nessa madrugada do dia 24 de fevereiro a Rússia declarou guerra à Ucrânia e já iniciou alguns ataques nessas cidades ucranianas. Todos os desdobramentos possíveis entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, a guerra com certeza é a pior desses desdobramentos. Isso falando no âmbito político, de liberdade, de economia e de vidas, né? Porque guerra acaba com vidas. Então já saiu notícias de que várias pessoas já foram encontradas mortas na rua em várias cidades ucranianas, e isso é muito triste, mas a gente tem que entender como que isso vai afetar os nossos investimentos. Principalmente no mercado mais volátil que a gente investe, que é o mercado das criptomoedas. Essa guerra pode impactar muito e eu já vou mostrar como está impactando hoje. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu queria falar duas mensagens muito importantes. A primeira dela é que eu espero que todos aqui que estejam vendo esse vídeo estejam mandando energias positivas para as pessoas lá na Ucrânia e perto da Europa, porque viver com esse constante medo de se você vai estar vivo no dia seguinte por conta de uma bomba que pode cair na sua casa, na sua cidade, é aterrorizante. E a segunda coisa é uma frase do investidor mais famoso do mundo, que é o Warren Buffett, que ele diz para você comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Mesmo sendo uma mensagem muito curta e direta, é uma das mais difíceis de pôr em prática, porque com toda essa guerra, falta de esperança, o mercado caindo, é muito difícil de você colocar o seu dinheiro em algo arriscado. Então é isso, não vou me estender muito mais por aqui e bora para as notícias e ver como que isso vai impactar nossos investimentos. Bom pessoal, como vocês já sabem pela introdução e o título desse vídeo, eu vou estar falando como que essa invasão da Rússia na Ucrânia vai impactar nossos investimentos em criptomoedas. E eu vou estar falando também os desdobramentos desse ataque russo em outras partes do mundo. Já está circulando vários vídeos de ataques russos na Ucrânia, então as duas principais cidades, que são Kiev e Kharkiv, elas já foram bombardeadas e atacadas com mísseis. E em resposta ao Putin, o presidente ucraniano, que eu não sei pronunciar o nome dele, disse que distribuiu armas aos ucranianos. E a União Europeia classificou o momento como o pior desde a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que o dia de hoje, 24 de fevereiro de 2022, vai ficar pra história porque ele vai alterar muita coisa do que tá acontecendo no mundo. Eu vou deixar essa notícia aqui pra vocês verem porque já tem vários vídeos de o que tá acontecendo lá na Ucrânia e vale a pena você entender. Mas vamos falar da frase do Putin, que na minha opinião foi uma das frases que vai marcar muito o dia de hoje, que é de quem interferir levará a consequências nunca antes experimentadas na história. Aqui tá o vídeo do Putin declarando guerra à Ucrânia e horas depois já atacando a própria. Ele afirmou que todas as decisões já foram tomadas e que os russos precisam se preparar para mudanças nos próximos dias. Então muita coisa aconteceu nessas últimas horas e eu quero que você entenda o histórico do Putin e também o histórico da Rússia para estar fazendo esse ataque. Então vamos lá pessoal, o Putin ele assumiu a presidência, ou seja, o governo lá em 1999, em seguida do mandato do Boris Yeltsin, que não foi um dos melhores presidentes que a Rússia já teve. Além do mais, o Putin é o ex-agente KGB no departamento exterior e chefe dos serviços secretos soviéticos. Então cara, ele tá no poder desde 1999. Enquanto os Estados Unidos trocou de 5 presidentes, o Brasil 5 presidentes, o Putin sempre esteve no poder. Obviamente que não foi 100% do tempo como título de presidente, ele vai trocando com o primeiro-ministro, mas ele sempre se manteve no alto escalão do governo e sempre tomando as decisões, né? Não importava se ele estava como primeiro-ministro ou presidente. Então vocês têm que entender que o Putin é um cara com muita experiência de governo, né? Muita experiência política e também um cara totalmente calculista, frio. O cara foi ex-agente KGB, ele é faixa preta de judô. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe como agir. E ele viu que esse momento para invadir a Ucrânia era muito importante. Eu vou explicar por que era muito importante. Aqui eu vou trazer um artigo do Financial Times, que é um dos jornais mais importantes no mundo inteiro. E esse artigo foi feito no dia 15 de janeiro de 2022 e ainda não teve a guerra, falando o quão sério era o Putin sobre essa invasão na Ucrânia. Eu quero que vocês entendam as questões centrais para o Putin ter invadido a Ucrânia na questão política e depois a questão geopolítica. Nesse textinho que eles fizeram, ele fala que Putin nutriu queixas, ou seja, fez queixas contra a OTAN há anos. E para quem não sabe, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi feita por 10 países europeus em 1949 junto com o Canadá e os Estados Unidos. E o objetivo por trás da criação dessa organização foi impedir o expanso soviético sobre o Ocidente, sobre a Europa. E em 1991 foi a dissolução da União Soviética, ela não aguentou, com todos os problemas que ela tinha. Eu não vou me aprofundar nesses problemas porque isso é um outro vídeo e não cabe nesse canal aqui. Mas enfim, vamos continuar lendo. No início da sua presidência,
dissidência, Putin queria alinhar a Rússia mais estreitamente com o Ocidente. Em uma entrevista, ele até afirmou ter aventado a ideia de Moscou se juntar à aliança no início dos anos 2000, mas depois de confrontos com o governo do presidente dos Estados Unidos, conhecido como Bush, sobre a guerra no Iraque e a expansão da OTAN para o leste, Putin começou a ver a aliança como uma cortina de fumaça ocidental para as tentativas de conter a Rússia. Então eu vou mostrar um mapa de como a OTAN foi se expandindo e tenha em mente que a Rússia fica aqui, então vocês têm que ver qual que é a ameaça para a Rússia. Em 1949, todos esses países faziam parte da OTAN e nenhum deles ameaçava a Rússia diretamente, ou seja, não faziam fronteira com ela. Em 1952, a Grécia e a Turquia se juntaram à OTAN. Em 1955, a Alemanha. Em 82, a Espanha. Em 1990, a outra parte da Alemanha, que era dominada pelos soviéticos. Depois, a Polônia, a República Tcheca e Hungria, em 1999, após a queda da União Soviética. Em 2004, Estônia, Látvia e Lituânia. Agora vocês já conseguem ver um probleminha que a Rússia estava tendo, certo? Estônia, Látvia e Lituânia ficam muito perto, ficam basicamente na fronteira com a Rússia. Tudo bem que Moscou fica mais pra dentro, aqui é mais neve, né? Não tem muita coisa, mas mesmo assim isso já é uma grande ameaça para uma das maiores potências do mundo, além da Romênia e Bulgária e mais 2 países. 2009, nada muito preocupante, né? Croácia e Albânia. 2017, Montenegro. E 2020, norte da Macedônia. Só que agora, pessoal, olha como tá a situação da Rússia. Ela não tem muito espaço para avançar, né? Ou seja, ela não tem muito espaço para fazer comércio com quem não seja da OTAN, que faz parte do tratado para impedir a expansão soviética. E se você conhece um pouco da história do Putin, você sabe que ele tem uma frase muito famosa que dizia: a maior catástrofe do século XX foi a queda da União Soviética. Então Putin, que é um ex-KGB treinado pela União Soviética também, tem esse sonho, tem essa identidade, e ele acha que ele tem esse dever de reerguer a União Soviética, que era tão grande, que tinha domínio de vários países. Mas para isso, para tornar a Rússia grande de novo, é preciso que a Ucrânia continue apoiando a Rússia, ou seja, não caia para o lado da OTAN, para o lado do Ocidente. Então vamos imaginar assim, a OTAN tá invadindo todos esses países aqui, tá dominando tudo, e o próximo país seria muito provavelmente a Ucrânia. O Putin, ele não pode ficar esperando, a Rússia não pode esperar que a Ucrânia seja dominada para ele avançar, para ele tomar uma decisão. Só que a Europa é a mesma coisa, se o Putin toma poder da Ucrânia, ou seja, faz parte do território ucraniano de novo, ele fica muito próximo dos principais países do Ocidente que formam a OTAN. Então nem a OTAN nem a Rússia pode esperar alguém decidir primeiro, os dois têm que avançar junto. Isso é um pensamento clássico de teoria dos jogos, então eu recomendo vocês darem uma estudada nisso. Aqui eles também dão uma analisada no que está acontecendo, então se você quer entender mais, vale muito a pena você ler esse artigo do Financial Times. Mas agora vamos falar um pouco de geografia. Aonde está o meu mouse é a Crimeia, esse ponto vermelho aqui. Com o domínio da Ucrânia, que está muito perto da Crimeia, ele tem muita tranquilidade de ficar aqui e montar suas bases navais para entrar para o mundo marítimo, porque a Rússia tem muito problema no acesso marítimo. Tudo aqui é congelado, né? Então é muito difícil acesso. E o Mar Negro, ele te dá acesso por um caminho de Istambul, que é aqui na Turquia, ao Mar Mediterrâneo. Então se o Putin consegue dominar a Ucrânia, ele fica muito mais tranquilo aqui na Crimeia, que dá acesso ao Mar Negro, que dá acesso ao Mar Mediterrâneo. E com isso permite que ele faça negócios com a maior parte do mundo, pelo famoso canal de Suez no Egito e também por aqui em Gibraltar. Então o Putin dominando a Ucrânia e a Crimeia, ele vai ter acesso ao mundo inteiro. Agora que você já tá com o contexto todo na sua cabeça, vamos falar do que pode acontecer em seguida e quais vão ser os impactos nos investimentos em criptomoedas e nos ativos em gerais. O que foi muito falado na geopolítica atualmente foi um duplo ataque da China com a Rússia coordenadamente. A China quer também dominar Taiwan, que é um país ali do lado da China, só que a ONU não permite isso, né? Então a potência russa e a potência chinesa se juntaram, né? Então eles fizeram meio que uma aliança ali, o Putin e o Xi Jinping, pra fazer assim, ó, imagina assim, o Putin vai lá, atacou a Ucrânia, dominou ali o espaço e a OTAN não reagiu, não fez nada. Isso ia significar o que pro Xi Jinping, que é da China? Pô, esses caras da OTAN não fizeram nada com a Rússia, então vou atacar também, vou dominar o meu país. Se a Rússia pode e os Estados Unidos pode também, por que eu não posso? E aqui já tá rolando notícias que Taiwan relata 9 aeronaves chinesas em sua zona de defesa aérea. Então é muito possível que a gente veja uma invasão chinesa em Taiwan nos próximos dias. Isso depende muito de como que vai ser a ação da OTAN frente ao que tá acontecendo na Ucrânia. Agora que você já entendeu todo o contexto do que tá acontecendo hoje, vamos falar dos ativos que estão se valorizando e se desvalorizando. A primeira coisa e uma das mais importantes é o petróleo, que para quem não sabe, a Rússia tem a segunda maior reserva de petróleo e é uma das maiores exportadoras de energia do mundo, isso contando petróleo e gás natural. Para quem não sabe, a Gazprom, que é dominada pelo Putin, fornece energia para todos os países na Europa. Então se os Estados Unidos está fazendo sanções para que você não possa consumir esse gás natural da Rússia, eles vão ter que encontrar outro meio, que é o do petróleo. Só que esse petróleo também é exportado por grande parte na Rússia. Então se a Rússia
Rússia para com a oferta, ou seja, a oferta diminui e a demanda se mantém a mesma, o preço só tende a subir. E hoje bateu $100 o barril, agora tá $95, mas as commodities em geral vão se valorizar muito, então soja, trigo, milho, o que é muito bom pro Brasil, que é exportador dessas matérias-primas, mas é muito ruim para os pobres, que dependem muito desses preços mais baixos. E antes da gente falar de Bitcoin, eu quero falar um pouco de ouro, porque o ouro, sempre que tá tendo uma guerra, o ouro é o ativo que as pessoas se recorrem para se proteger. Então a gente já viu aqui o ouro disparando nos últimos dias, né? Já tá acima da média 8. Ele subiu muito hoje, né? Então vocês conseguem ver esse candle que tá fino aqui e parou aqui, mas teve um volume muito intenso de compra e venda, por isso que fez essa barra fina. E para quem entende um pouco de análise gráfica, sabe que o ouro tá fazendo o famoso padrão Cup and Handle, que é um famoso padrão de alta explosiva. Então, caso aconteça uma guerra mundial, é muito provável que o ouro tenda a subir muito. E o Bitcoin, que é o que vocês estão aqui para ver, vai estar sendo posto à prova. Porque o Bitcoin é muito comentado como ouro digital, né? Uma reserva de valor. Então, se as pessoas decidirem começar a comprar Bitcoin para se proteger, vai provar que Bitcoin tem muito valor. E os fundamentos do Bitcoin nunca vão mudar, independente do preço que esteja. Hoje de manhã, quando saiu a notícia, eu vi o Bitcoin abaixo de $36 mil, que é uma região bem perigosa, mas ele já voltou e já tá subindo 2% agora às 6 da tarde, acima dos $38 mil. Mesmo ele estando abaixo da média 8 e o Super Trend indicando venda, o Bitcoin vai ser provado nos próximos dias se vai ser realmente uma reserva de valor ou puramente especulação. E se o Bitcoin cai, que é a principal moeda do mercado, obviamente todas as outras vão cair junto. Aqui vocês conseguem ver que tá meio neutro, né? Porque o Bitcoin caiu muito hoje, caiu quase 8%, mas agora já recuperou, então algumas já estão acompanhando o Bitcoin de novo. Então o XRP subindo 0,3%, EMP subindo 2%, várias moedas subindo um pouco, mas várias também caindo bastante. Só para comentar um último ativo aqui, que é um dos principais que a gente usa, que é o dólar, que há um mês atrás ele tava custando R$5,5 e agora tá 5,01. Tudo bem que já subiu mais um pouquinho, né, 5,12, mas a gente consegue ver essa queda enorme nos últimos meses. Isso é o fato dos Estados Unidos estar imprimindo muito dinheiro, principalmente com uma guerra em vista. Eu não acho que vai ter uma terceira guerra mundial, porque isso é ruim para todos os países e para o país inteiro. Eu não acredito que a gente vai ver uma terceira guerra mundial, eu espero que não. Mas se os Estados Unidos atacar ou a Rússia atacar, ambos os países vão ser destruídos, porque ambos têm armas nucleares. Então enquanto eles não trocarem nenhum tiro, a terceira guerra mundial não vai começar. O Biden, alguns minutos atrás, às 5:30 da tarde do dia de hoje, ele já falou com os líderes do G7, que são os 7 países mais poderosos, né, as maiores economias, e eles estão de acordo que vão limitar a capacidade da Rússia de fazer parte da economia global. Então se a gente vir aqui no investing.com, a gente já consegue ver que a Rússia tá caindo muito, tá variando 33%, 40% negativo vários índices. E isso porque ela tá tomando várias sanções dos grandes poderes. Então vários bancos ingleses já fecharam contas com a Rússia. O SWIFT, que é o modelo econômico que a gente usa hoje, já tá tirando a Rússia, então é muito provável que a Rússia saia desse modelo. E isso vai afetar muito a economia lá. Bom pessoal, esse vídeo tá sendo muito informativo, agora eu quero focar 100% nos investimentos. O que eu acho que pode acontecer nos próximos dias? É possível que a gente veja a entrada de mais institucionais comprando Bitcoin. Eu acredito que a Apple, a Microsoft, essas empresas de tecnologia comecem a comprar Bitcoin como reserva de valor e caixa, porque o ouro é uma garantia, mas o Bitcoin pode ser muito melhor. Pode ser a alternativa que a gente estava procurando. E se isso acontecer, o preço do Bitcoin vai subir muito e com isso todas as altcoins também. E agora o que eu vou estar fazendo diante de toda essa situação lamentável que está acontecendo na Ucrânia? Eu não vou vender as minhas altcoins que eu pretendo manter para o futuro, e quando eu digo futuro eu digo mais de 3, 4 anos. Mas sobre Bitcoin e Ethereum, eu vou estar comprando Bitcoin toda semana mais um pouquinho, e Ethereum a cada 10, 7 dias também. E é isso que é a estratégia Dollar Cost Average, que você vai comprando, você vai pegando topos e fundos, você vai pegando a média lá e no final, no longo prazo, você vai ganhar muito dinheiro. Porque independente do que aconteça mundialmente, Bitcoin só tende a se valorizar. Isso se ainda existe uma civilização, né? Se existir pessoas no mundo. Então rezemos para que não haja uma terceira guerra mundial. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, foi bem informativo, eu dei uma contextualizada muito legal no que está acontecendo na geopolítica atual. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, tudo bem que não foi tão focada nos investimentos, mas é bom que vocês entendam o que está acontecendo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o like, comenta alguma coisa que eu esqueci de falar aqui e até a próxima.